Oi, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, leciono matemática na Escola Estadual Senador Bueno de Paiva, na cidade de Cachoeira de Minas, e nesse vídeo nós vamos corrigir a semana 2 do nosso Plano de Estudo Tutorado, volume 4. A unidade temática são os números, os objetos de conhecimento são as frações, a habilidade envolvida é EF06MA10A, conteúdos relacionados operações fundamentais com números naturais e MMC, mínimo múltiplo comum. O objetivo das atividades desta semana é compreender a resolução das operações de adição e subtração de números fracionários. Então, bora lá! Atividade 1. Eu tinha duas vasilhas iguais que estão com líquido verde. A primeira vasilha está dividida em quantas partes? Uma, duas, três partes. E a segunda? Em uma, duas, três, quatro partes. Então, a primeira está dividida em três partes e a segunda em quatro partes. A primeira tem quantas partes com líquido? Duas. E a segunda tem três. Então, a primeira vasilha tem 2/3 dela com líquido verde e a segunda vasilha tem 3/4 dela com líquido verde. Letra A. Quanto a segunda vasilha tem a mais que a primeira em relação à capacidade das vasilhas? Então, se a segunda tem a mais, o que a gente quer calcular? A diferença entre elas. A diferença da maior para a menor. Se é diferença, o que nós vamos fazer? Subtração. 3/4 menos 2/3. Professor, subtração, denominadores diferentes, como que faz? Então é o seguinte, eu vou deixar um card para vocês aqui no vídeo agora, de um outro vídeo que eu postei alguns dias atrás sobre MMC, tá bom? Dê uma pausa nesse vídeo, vai lá, assista e depois volte aqui, beleza? Então vamos continuar. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o MMC de 4 e 3 para mim poder encontrar frações equivalentes a 3/4 e a 2/3 que terão o mesmo denominador. Então vamos lá. Qual que é o MMC de 4 e 3? No esqueminha que vocês devem ter visto lá no outro vídeo. Eu vou dividir esses números por números primos até que eu chegue a números 1 aqui do meu lado esquerdo. Se eu tenho 4 e tenho 3, eu tenho que chegar em 1 e 1. Então, o primeiro número primo é 2. Eu consigo dividir algum deles por 2? Consigo. 4 dividido por 2 dá 2 e eu mantenho 3. Consigo continuar dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e mantenho 3. E agora eu não divido mais por 2. Qual que é o próximo número primo? É o 3. Então, eu vou dividir agora por 3. Eu vou manter o 1 e 3 dividido por 3 dá 1. Cheguei a 1, o que eu faço? Passo a régua e vou multiplicar os números que estão do meu lado direito. 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu vou utilizar frações cujos denominadores serão 12. Aqui tem duas linhas de raciocínio para vocês. A primeira, 3/4, eu quero uma fração equivalente cujo denominador vai ser 12. 4, para mim chegar no 12, eu multipliquei por quanto? Multipliquei por 3. Então, eu vou multiplicar o numerador também por 3. 3 vezes 3 dá 9. A mesma coisa aqui no segundo. Ó. Eu tinha 3 no denominador. Para mim chegar no 12, eu multipliquei por 4. Então, eu vou multiplicar por 4 no numerador. 2 vezes 4, 8. Agora, ó, eu tenho uma subtração de frações com denominadores iguais. Mantenho o denominador e subtraio os numeradores. 9 menos 8 dá 1. Então, a segunda vasilha tem 1/12 a mais que a primeira, beleza? A letra B era para utilizar frações para descrever as quantidades de líquido em cada uma delas por números em relação à capacidade das vasilhas. É o que nós já fizemos no início do vídeo. Ó. A primeira tem 2/3 e a segunda 3/4, beleza? Questão C. Se juntarmos o líquido das duas vasilhas, qual a fração representa essa quantidade em relação à capacidade das vasilhas? Se vamos juntar o líquido, o que nós vamos fazer? Vamos somar. Então, eu vou somar 2/3 mais 3/4. Acabamos de ver aqui o MMC de 4 e 3, que é 12. Então, o que eu fiz?
12. Eu tinha 4. Para mim chegar no 12, eu não multipliquei por 3, então eu vou multiplicar o de cima também por 3, que vai ser 9. Mas existe um outro método também. Eu vou dividir o denominador pelo denominador. 12 dividido por 4, que dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2 dá 8. Agora eu tenho uma soma com denominadores iguais. Mantenho o denominador, 9 mais 8, 17. Então, se eu juntar o líquido das duas vasilhas, vou ter 17 dozeavos. E a letra D, quanto falta de líquido para que a segunda vasilha complete sua capacidade? A segunda vasilha tem o quê? Tem 3 quartos com líquido. Quantas partes faltam para completar? Uma parte. Então, falta uma parte de 4. Um quarto. Ok? Agora, atividade 2. Na atividade 2, ela trazia que 3 automóveis estão indo do ponto A para o ponto B. Então, eu tenho que o vermelho já andou mais que o azul e o azul já andou mais que o verde. Então, o que nós vamos responder? Letra A. A diferença. Se a diferença é o quê? É uma subtração entre o percurso já completado pelo automóvel azul e pelo verde. Ou seja, eu quero calcular essa distância aqui, ó, entre o azul e o verde. Então, vai ser a distância do azul, que é meio, menos a distância do verde, que é 4. Então, vai ficar 1 meio menos 1 quarto. Subtração de frações, denominadores diferentes. Eu tenho que reescrever essa subtração com frações equivalentes a essas, cujos denominadores serão iguais. Então, eu vou usar o MMC. Qual que é o MMC de 2 e 4? Primeiro, eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Consigo continuar dividindo por 2. 1 e 2. 1 eu mantenho. 2 dividido por 2 dá 1. Cheguei no que eu queria. Ó, 1 e 1. Passo a régua. O que eu vou fazer com o meu lado direito? Multiplicar. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, eu vou achar frações equivalentes a meio e a 1 quarto, cujo denominador seja 4. Aqui eu já vou ter 1 quarto mesmo, ó, já é 4, beleza? Então, 4 e 4. Ó, eu vou explicar o segundo método, que eu já tinha falado um pouquinho anteriormente. Ó. Eu vou dividir o denominador pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Então, vamos lá. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. E aqui, ó, eu posso fazer a mesma coisa, mas vai manter 1 quarto, ó, tá vendo? Porque uma fração equivalente a 1 quarto, que o denominador é 4, ó, vai ser o próprio 1 quarto. Mas vamos lá. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Agora, eu tenho uma subtração de frações, ó, denominadores iguais. O que eu vou fazer? Manter o denominador, que é 4, e vou operar, vou fazer a continha com os numeradores. 2 menos 1 dá 1. Então, a diferença entre o percurso já completado pelo automóvel azul e pelo verde é 1 quarto. Letra B. A diferença entre o percurso já completado pelo automóvel vermelho e pelo verde. Ó. Então, vai ser 5 sextos menos 1 quarto. Qual que é o MMC de 6 e de 4? Por quê? Eu vou reescrever essa subtração com frações equivalentes a 5 sextos e a 1 quarto que tenham o mesmo denominador. Começo dividindo por 2. 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. Consigo continuar dividindo por 2. O 3 eu mantenho, 2 dividido por 2 dá 1. Agora eu não consigo dividir mais por 2, eu vou dividir pelo próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1, e 1 eu mantenho. Ó. Cheguei a 1 e 1, o que eu queria, passo a régua. E o que eu faço com o lado direito? Multiplico. 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC de 6 e 4 é 12. Então, eu vou achar frações equivalentes a 5 sextos e a 1 quarto, cujo denominador seja 12. Então, vamos usar um raciocínio lógico agora. Eu tinha 6. Para mim chegar no 12, eu multipliquei por quanto? Por 2. Então, eu vou multiplicar o numerador por 2 também. 5 vezes 2, 10. Eu tinha 4. Para mim chegar no 12, eu multipliquei por 3. Então, vou pegar o resultado 3 e vou multiplicar o numerador também. Ó. 3 vezes 1, 3. Agora, eu tenho uma subtração de frações com denominadores iguais. Mantenho o denominador e opero os numeradores. 10 menos 3, 7. Então, a diferença entre o percurso já completado pelo vermelho e pelo verde é de 7 dozeavos. E a letra C,
é a diferença entre o percurso já completado pelo vermelho e pelo azul. Então, vai ficar 5/6 menos 1/2. Subtração de frações, denominadores diferentes. Vamos achar frações equivalentes a 5/6 e a 1/2 que vão ter o mesmo denominador. Para isso, vamos usar o MMC, vamos calcular ele. O MMC de 6 e 2. MMC, sempre que a gente for calcular, vai ser dos denominadores, beleza? São os números de baixo da fração. 6 e 2. Qual que é o primeiro número primo? É o 2. Então, vamos começar dividindo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. Não consigo mais dividir por 2. Vou dividir agora por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E o 1 eu abaixo. Cheguei no que eu queria, ó, 1 e 1. O que eu faço? Passo a régua e multiplico os números do lado direito. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, MMC de 6 e 2 é 6. Então, vou achar frações equivalentes a 5/6 e a 1/2, cujos denominadores serão 6. Aqui eu já tenho 5/6, ó, o denominador já é 6. Então, eu vou manter o numerador, mantenho 5. E aqui eu tinha 2. Para mim chegar no 6, eu multipliquei por quanto? Por 3. Então, eu vou multiplicar o numerador por 3 também. 1 vezes 3, 3. Agora, ó, subtração de frações, denominadores iguais. Mantenho o denominador e opero o numerador. 5 menos 3, 2. Agora tem uma jogadinha aqui, ó, 2/6. Você chegou aqui? Tá certo, beleza. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. O que nós vamos calcular agora? A fração irredutível de 2/6. O que é? É a menor fração equivalente a 2/6. Como que nós encontramos isso? O 2 e o 6, eles não são múltiplos de 2, eles não têm o 2 como um de seus divisores. Então, vou dividir o 2 e o 6 por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 6 dividido por 2 dá 3. Então, 1/3 ó, é equivalente a 2/6 e 1/3 é a fração irredutível de 2/6. Ok? Mas se você chegou aqui no 2/6, muito parabéns, você acertou. Mas só para a gente aprofundar um pouquinho mais, nós também podemos chegar no 1/3, beleza? Vamos para a atividade 3 agora. Atividade 3, ó, eu tinha um círculo com 5 cores e 5 frações. Ó. A parte azul valia 1/3, a parte laranja, 1/9, a parte verde, 1/4, a parte vermelha, 1/6 e a parte amarela, ó, uma interrogação. Quanto será que vale a parte amarela? Já diria o filósofo. Então, vamos lá. Letra A. Qual é a fração correspondente aos setores verde e vermelho juntos? Então, a palavrinha na matemática, quando falar juntos, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os dois, eu vou somar. Então, vou somar o setor verde, que é 1/4, com o setor vermelho, que é 1/6. Então, vamos lá, 1/4 mais 1/6. Professor, de novo, fração, vou somar elas, mas os denominadores são diferentes. Tem que fazer o MMC? Sim, vamos fazer o MMC para encontrar duas frações equivalentes a 1/4 e a 1/6 que tenham o mesmo denominador. Então, vamos lá. MMC de 6 e 4. Primeiro número primo, 2. Consigo dividir. Então, vamos lá. 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. Vamos continuar por 2. Ó. O 3 eu mantenho, 2 dividido por 2 dá 1. Agora, eu não divido mais por 2, eu não consigo dividir o 3 por 2. Então, eu vou dividir por próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1, já mantenho 1 que eu já tinha. Cheguei nos resultados 1. Cheguei? O que eu faço? Passo a régua. Passei a régua e multiplico os números do lado direito. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O MMC de 6 e 4 é 12. Então, ó, vou ter duas frações com denominadores 12, mas elas têm que ser equivalentes às frações que eu tinha aqui em cima. Então, ó, eu tinha 4. Eu pulei para o 12. Eu multipliquei por quanto? Multipliquei por 3. Então, tem que multiplicar o de cima por 3 também. Tem que multiplicar o numerador por 3. 1 vezes 3, 3. Eu tinha 6. Cheguei no 12. Multipliquei por quanto? Por 2. Professor, como que eu vou saber por quanto que eu multipliquei? É só você fazer o inverso. Ó. 12 dividido por 6, 2. Então, você multiplicou por 2 para vir para cá. Para ir para lá, você divide por 2. Para voltar, o inverso da divisão, a multiplicação.
Então, 6 vezes 2, 12. Então, você vai multiplicar o de cima por 2 também. 1 vezes 2, 2. Ah, professor, agora ficou fácil, ó. Denominador igual, o que eu vou fazer? Vou manter o denominador e vou somar os numeradores. 3 mais 2, 5. 5 dozeavos. É a resposta da letra A. E a letra B? Qual é a fração correspondente a que o setor azul é maior do que o laranja? Se o azul é maior do que o laranja, o que eu vou calcular? A diferença entre eles. Diferença, professor. Outra palavrinha que eu já anotei no meu dicionário de matemática. Diferença vai ser uma subtração. Isso mesmo, é a subtração do maior, que vai ser o azul, pelo laranja, que é o menor. Então, vai ficar 1/3 menos 1/9. Denominadores, ó, diferentes. Então, o que eu vou fazer? Vou encontrar frações equivalentes pelo método MMC. MMC de 3 e 9. Não consigo começar dividindo por 2, ó, porque nenhum deles números é divisível por 2, então pelo 3 agora. 3 por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Continuo dividindo por 3. Eu mantenho 1, 3 dividido por 3 deu 1. Cheguei no que eu queria, ó. Cheguei tudo com 1 do meu lado esquerdo. O que eu faço do lado direito? Passo a régua e multiplico os números. 3 vezes 3 igual a 9. Então, o MMC de 3 e 9 é 9. Vou colocar ele como denominador. Eu tinha 3. Cheguei no 9, multipliquei por quanto? Por 3. Então, eu vou multiplicar o de cima por 3 também. 3 vezes 1, 3. Aqui eu já tinha 9, eu mantive o 9. Então, vou manter o de cima também, ó. Vou manter o 1. Ah, professor, tá fácil agora, ó. Vou manter o 9 embaixo e vou fazer 3 menos 1 em cima, que deu 2. Então, a resposta da letra B é 2/9. Parabéns, acertou. A resposta da letra B é 2/9. E a letra C é para indicar a fração correspondente a que o setor vermelho é menor do que o azul. O que eu quero? A diferença. Diferença, subtração do maior pelo menor. Vai ficar 1/3 menos 1/6. Vamos achar frações equivalentes pelo método MMC de novo. Qual que é o MMC de 3 e 6? Vou dividir por 2. Vou manter o 3. 6 por 2 deu 3. Ó. Não divido agora por 2, divido por 3. 3 por 3 deu 1, então cheguei nos dois números 1 que eu queria aqui. Passo a régua, 2 vezes 3 igual a 6. Então, o denominador dessas frações equivalentes vão ser 6. Eu tinha 3. Cheguei no 6. Multipliquei por quanto? Por 2. Então, vou multiplicar o numerador por 2 também. 1 vezes 2, 2. Aqui eu já tinha 6. Ó. Se eu mantive o 6 aqui, ó, vou manter o 1 em cima também. Subtração. Frações com denominadores iguais. Mantenho o denominador, que é 6. 2 menos 1, 1. Então, a resposta é 1/6. E agora, por último, a letra D. Quanto que vale esse setor amarelo? Então, vamos lá. Pensa comigo. Se eu somar tudo isso daqui, ó, ele não tem que ser igual a 1? Não tem que ser igual a todo esse círculo que representa 1? Então, vamos lá. 1/3, mais 1/9, mais 1/4, mais 1/6, mais a partezinha amarela de interrogação, igual a 1. O que eu vou fazer? Vou pegar essas 4 frações que eu tenho aqui, ó, vou separar elas. Para que eu vou separar elas? Eu vou somar elas. Eu quero saber, em vez de eu trabalhar com 4 frações, com toda essa parte aqui, ó, vou deixar a amarelinha do canto aqui, ó, vou somar todo o restante, beleza? Para isso, ó, são adição de frações com denominadores diferentes. Eu vou calcular o MMC deles. Qual que é o MMC de 3, 4, 6 e 9? É 36, beleza? Então, eu vou achar frações equivalentes a essas 4, cujo denominador é 36. Eu tinha 3, cheguei no 36, multipliquei por 12. Então, vou multiplicar o 1 por 12 também, que dá 12. 36, ó, eu tinha 9. Cheguei a 36, multipliquei por 4. Então, vou multiplicar 1 por 4, que dá 4. Eu tinha 4. Cheguei no 36, multipliquei por quanto? Por 9. Então, vou multiplicar 1 por 9 também, que deu 9. Eu tinha 6, cheguei no 36, multipliquei por 6. Então, 1 vezes 6 deu 6. Agora, eu tenho uma adição de 4 frações, cujo denominador é igual. Então, vou manter o denominador 36 e vou somar os numeradores. 12 mais 4, 16. 16 mais 9, 25. 25 mais 6, 31. Então, aqui que vem jogada de mestre. Por quê?
Eu não falei que aquilo lá tudo que eu tinha, ó, 1/3 mais 1/9 mais 1/4 mais 1/6, é igual a 31 partes de 36? 31 36avos? Mais essa interrogação que é a partezinha amarela não tem que ser igual a 1? Então, se tudo isso daqui, ó, se eu dividir todo o meu círculo, que era um inteiro, em 36 partes, e eu pegar essas todas menos a amarela, eu vou estar pegando quantas partes? 31. Então, quanto que vai sobrar para a amarela? Ó, tá vendo? Um inteiro é o quê? É 36 partes de 36. Ó. Todo o círculo é 36 partes de 36. Tirando a parte amarela, ó, eu já peguei 31. Quanto que sobrou? 5. 5 partes de 36. Então, o setor amarelo igual a 5/36avos. Agora, vamos para a atividade 4. Atividade 4 é para vocês praticarem um pouquinho a adição e subtração de frações. A primeira, ó, 4/7 mais 2/7, mantém o denominador 7, 4 mais 2, 6. A segunda, 8/5 menos 3/5, vai ficar 5/5, que é a mesma coisa que 1, é uma fração aparente. O numerador é múltiplo do denominador. E também posso escrever como uma razão, 5 dividido por 5 igual a 1. A terceira, ó, 3/10 mais 1/4. Calculo o MMC, tarefinha para vocês, de 10 e 4, vai dar 20, mas eu quero que vocês calculem o MMC. O resultado final vai ser 11/20avos. E a letra D, 4/5 menos 2/3, o MMC é 15, também quero que vocês calculem o MMC, e o resultado final vai ser 2/15avos, beleza? E agora a atividade 5. Eu tenho 3 amigos que compraram chocolate e dividiram da seguinte forma. André comeu 1/3, Pedro comeu 1/6 e Mariana comeu 1/4. Primeira coisa, eu tenho frações, ó, com denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar elas, para mim poder compará-las, com denominadores iguais. Então, eu vou usar o MMC, de 3, 4 e 6. Depois vocês calculem, a resposta tem que ser 12. Então, vou achar frações equivalentes a 1/3, a 1/6 e a 1/4, cujo denominador será 12. Eu tinha 3. Para ir para 12, eu multipliquei por 4. Então, eu vou multiplicar o 1 por 4 também, que dá 4. Eu tinha 6. Para ir para 12, eu multipliquei por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Eu tinha 4. Para mim chegar no 12, eu multipliquei por 3. Então, eu vou multiplicar 1 por 3 também, que deu 3/12avos. Aqui agora eu consigo comparar, ó. Beleza? Então, vamos responder para ver qual que é correta. André comeu mais do que Pedro e Marina juntos. Pedro comeu 2 partes de 12, Marina 3 partes de 12. No total, os dois comeram quantas partes de 12? 5. O André comeu 4. 4 é menos do que 5. Então, o André não comeu mais do que Pedro e Marina juntos. A letra B. André, Pedro e Marina comeram todo o chocolate. Eu estou falando que esse chocolate está dividido em 12 partes. O André comeu 4, o Pedro 2 e a Marina 3. Quantos que eles comeram no total? 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. Tem mais 3 partes de 12 sem ser comido, então também é falso. A letra C diz que Marina comeu metade do que André e Pedro comeram juntos. O André e o Pedro comeram juntos quantas partes? 4 mais 2, 6. A Marina comeu 3. 3 é metade de 6, então a resposta correta é a letra C. Vamos só olhar a letra D agora. Marina foi quem comeu o menor pedaço de chocolate. A Marina comeu 3 partes de 12. O Pedro comeu 2 partes de 12 e o Pedro comeu a menor parte. Beleza? Então a questão da atividade 5, a resposta é a letra C. E nós terminamos aqui o nosso vídeo de correção da semana 2 do PET 4. Até a próxima. Tchau, tchau!